forte abraço a você que está participando conosco deste momento, um momento de meditação na palavra. Eu quero ler aqui um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, onde Paulo fala algo interessante. Ele diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que nós encontramos na palavra de Deus é que o Senhor, Ele é um Senhor organizado. Ele é um Senhor que estabeleceu padrões, estabeleceu limites, estabeleceu princípios, estabeleceu valores, e todas as vezes que nós, seres humanos, homens e mulheres, quebramos esses princípios, tomamos um outro rumo, uma outra direção que não é aquela que o Senhor estabeleceu na palavra dele, nós iremos sofrer as consequências. A Bíblia diz que houve um tempo em Israel que não havia juízes, ou seja, não havia autoridade de Deus para guiar, para dirigir, para orientar aquela nação. E foi um tempo de muita confusão, foi um tempo de muita luta, de muitos desafios, de muitos desacertos. Por quê? Porque não tinha orientação, direção de Deus. Então Deus, Ele estabeleceu aqui dizendo que o homem, o marido, ele é o cabeça, ou seja, ele é o líder, ele é o sacerdote. Nós estamos aí vivenciando uma semana que antecede os dias dos pais. Eu sou pai, sou avô, o Camargo que está aqui filmando é pai, avô, e eu com certeza estou falando neste momento para muitos pais, para muitos avós, ou seja, homens investidos de autoridade e poder para dirigir a casa, para conduzir a família debaixo do temor de Deus. Agora há pouco eu dizia para uma pessoa o seguinte: hoje, criar os filhos na igreja já é um grande desafio. Criar os filhos trazendo-os à casa de Deus, orando por eles, ministrando a palavra na vida deles, trazendo eles para ouvir a palavra de Deus, já é um grande desafio. Imagine criá-los fora desse caminho, desses padrões, desses princípios. Então, está chegando o dia dos pais. Então, Deus confiou a nós, pais, a nós, homens, a responsabilidade de sermos o cabeça na nossa casa, de sermos o sacerdote, de sermos o pastor, de sermos o líder, aquele que conduz a sua família, de ser o espelho, de ser o exemplo, de ser o padrão, aquele que tem que aprender a dizer não, aquele que precisa colocar limites. Hoje nós estamos vivendo uma geração melindrosa, uma geração de homens e mulheres melindrosos, não tem estrutura para enfrentar os desafios. O jogo da vida é duro, não tem empate, ou você perde ou você ganha. Isso começa dentro de casa, não é na igreja, não é no local de trabalho, não é onde os filhos estudam e vão tocar a sua vida, não. É dentro de casa que os princípios e valores do reino de Deus precisam ser implantados. A igreja contribui, a escola contribui, e no local de trabalho você coloca isso em prática. Então, você papai, você mamãe, nós que somos responsáveis pela nossa casa. Lar, família, é algo tão sagrado que foi instituído por Deus. Eu, como pastor, quando eu chego na casa de alguém, eu só entro naquela casa se houver uma liberação, se houver uma autorização, porque aquele lugar tem dono, aquele lugar é um lugar sagrado. Mesmo como pastor, mesmo sendo uma ovelha que eu pastoreio, eu preciso receber autorização e liberdade para entrar ali. Quantas coisas estão entrando nas casas, quantas coisas estão entrando nos lares, nas famílias. Então nós precisamos vigiar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você, papai, que você possa refletir sobre isto. Está sobre você uma palavra de responsabilidade, uma palavra de confiança que Deus estabeleceu.
A Bíblia nos convida, nos chama a entender este valor, esse princípio de Deus. Vivemos em um momento de muita confusão em relação às autoridades. São tantos problemas nas escolas e muitas vezes, ou seja, a maioria das vezes, começa lá na creche. Lá, criancinha pequenina, novinha, é ali que começa. Por quê? Por que a Líria está dando trabalho? Por que a Líria está tendo problema? Porque ele não tem em casa limites, ele não tem em casa princípios, valores, ele não tem em casa o exemplo do papai e da mamãe, ele não tem em casa um pai que tem autoridade sobre ele. Então nós precisamos rever isso, para que a nossa geração cresça de maneira saudável, para que sejam líderes espirituais, para que sejam políticos saudáveis, para que sejam empresários saudáveis, homens e mulheres equilibrados que façam diferença, não lá na frente, mas comece a fazer diferença agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um forte abraço para você, papai, para você, mamãe, um forte abraço para a família, e que o Senhor nos abençoe e guarde a nossa mente, o nosso coração, e nos fortaleça para sermos homens e mulheres saudáveis, equilibrados, para sermos luz, exemplo neste mundo tenebroso e maligno. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Amém.